gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e bem-vindos a mais um vídeo do Cia Todo Dia. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que foi que eu li no mês de outubro e eu já começo adiantando que o que eu não li em setembro eu li em outubro, então bora lá porque vai ser cumprido. Comecei o mês lendo Entre a Justiça e a Obsessão da Tissi Pontes, vou deixar a capa pra vocês aqui. E gente, eu adorei. É um romance policial, tem resenha aqui no canal e nesse livro a gente vai conhecer a história do William. Aos 7 anos de idade, o William viu o pai dele ser morto na frente dele, da mãe e da irmã caçula. E ele cresceu com o desejo de vingar a morte do pai dele, que era um policial da seção de homicídios. Então ele cresceu e se tornou exatamente o que o pai dele era, visando, né, vingar essa morte do pai dele. O fato é que o pai do William estava investigando aí um criminoso que tinha muitos poderes no período em que foi assassinado, e ele tem certeza, o William no caso, de que o pai dele foi assassinado por esse mesmo criminoso. Então ele visa aí conseguir colocar esse criminoso atrás das grades e vingar a morte do pai dele, mas no meio do caminho milhões de percalços vão acontecer, porque o William acaba se desviando meio que do caminho que ele deveria fazer, sabe? Aquilo começa a tomar muito conta da vida dele e ele começa a se perder e a gente vai ver a trama se desenrolar a partir de então. Eu adorei, gente, o plot twist foi sensacional, eu gostei muito de algumas cenas que foram envolvidas no livro e que eu não estava esperando. Tem uma pegada também de romance, mas tem muito dessa investigação e dessa causa, os motivos para essa investigação estar acontecendo, sabe? Indico muito a leitura, vai lá conferir minha resenha pra ter mais detalhes e depois vem aqui me contar o que você achou. Depois eu li um outro e-book e esse daí foi um dos livros favoritos do ano, que é A Voz do Silêncio, da Tamires Barcelos, e ele é um livro que vai tratar sobre violência doméstica. No livro a gente vai conhecer a história da Marina. Ela sempre foi uma garota super simples e que trabalhava dando aulas, ela era meio que pedagoga, e ela sempre foi muito feliz com a vida que ela tinha, sabe? Nunca quis ter muito, nunca quis ter mais. E aí um dia ela tá voltando do trabalho quando é atropelada e ela é salva por um cara que é basicamente um cavalheiro, parece um príncipe, o cara parece que saiu realmente de um conto de fadas. E eles começam lá a se relacionar, acabam se casando e é aí que a coisa vira completamente, né, de figura, porque ele começa a querer domar a Marina, ele começa a querer ser dono dela, a querer tomar conta da vida dela, e aí vem a primeira agressão, a segunda agressão e a gente vai acompanhando a trama a partir de então. É um livro que te dilacera por dentro, sabe? A gente consegue sentir a dor da Marina porque é um livro narrado pelo ponto de vista dele, mas a gente também tem alguns pontos da trama que são narrados pelo ponto de vista do marido dela e a gente consegue ver a psicopatia do cara e é surreal, gente, é incrível. Também tem resenha aqui no canal, vai lá conferir, mas eu indico muito a leitura, eu indico assim a leitura de olhos fechados. É um livro que você com certeza vai tirar alguma coisa, algum aprendizado, você com certeza vai olhar para as pessoas de uma forma diferente depois dessa leitura. Daí eu li Carlos Eduardo, da Mari Salles, que é o segundo volume da família Valentini e eu adorei. Nesse livro a gente traz como protagonista o Carlos Eduardo, que é o irmão do meio dos Valentines, e ele volta ali para aquela cidade a convite do irmão mais velho, o Benjamin, que foi o protagonista do livro anterior, para o casamento do Benjamin com a Rayane. Só que ele volta cego porque ele tem absoluta certeza de que a Rayane faz parte da família, né, da pessoa que destruiu a família Valentini. Porque durante toda essa série aí a gente tem todo um questionamento, né, todo um mistério com relação ao que aconteceu com a família Valentini. E aí o Carlos Eduardo volta disposto a acabar com esse relacionamento e ele vai conhecer a Letícia, que é uma das melhores amigas da Rayane e que vai colocar ele ali no lugarzinho dele. Eu gostei bastante também, é uma série muito gostosinha de ler, de acompanhar, são livros curtos, 150 páginas. Terceiro volume Arthur já foi lançado, vou deixar o link pra vocês também aqui no box de informações. E eu indico muito pra aquelas horas que a gente quer diversificar um pouquinho da leitura e pegar um livro mais leve, sabe? Daí eu segui no e-book e li Somente Minha, da Vanessa Cardoso. Esse é um romance hot e eu indico pra quem curtiu Peça-me o que quiser. Tá bem nessa vibe aí. No livro a gente vai conhecer a história da Lara. Ela é uma engenheira que acabou de se formar e ela tá trabalhando num bom escritório de arquitetura e lá ela vai conhecer o Thomas, né? Por intermédio de uma menina que trabalha lá e trabalha na casa do Thomas, ela vai conhecê-lo. Ele cresceu numa família abastada, criou sua própria empresa, mas acabou perdendo tudo pela má administração. E ele tá precisando comprar um novo apartamento pra vender o apartamento antigo dele, porque ele não tá dando conta de custear tudo aquilo ali. E aí ele vai conhecer a Lara e eles dois vão começar ali a se relacionar. O negócio é que o tipo de relacionamento que o Thomas procura é diferente do tipo de relacionamento que a Lara procura. Especialmente porque o Thomas faz parte de um clube de swing
filme que se encontra ali de forma constante e que também vive ali meio que como amigos. Enquanto a Lara não sabe muito sobre esse mundo, não conhece nada sobre isso, é uma garota mais tímida. E aí ele vai descobrir ali durante a trama se ele vai querer enredá-la pra esse mundo ou se ele vai querer sair disso pra viver um relacionamento apenas com ela. Também tem resenha aqui no canal e, gente, eu gostei pra caramba, indico muito a leitura pra quem curte esse romance hot, especialmente para quem curtiu a trilogia Peça-me o que quiser. Daí esse mês eu também li Travessuras da Minha Menina Má, o segundo volume, e eu reparei que eu não comentei com vocês sobre o primeiro volume no vídeo de lidos do mês passado, porque esse daqui eu li em setembro. Bom, em Travessuras da Minha Menina Má, a gente vai conhecer a história do Victor. Nesse primeiro volume aqui, a gente tem de 1976 até mais ou menos 2012. Isso, nesse primeiro volume aqui, a gente tem de 1976 até 2012. E a gente vai conhecer essa primeira fase aí da vida do Victor. Ele é filho de imigrante inglês com uma brasileira. É o irmão do meio de uma família ali de 3 garotos, sendo que o primeiro, o filho mais velho, é super centrado. Aí tem o Victor e tem o mais novo, que é muito aventureiro. E eles moram, né, num bairro classe média alta, no Leblon, lá no Rio de Janeiro. Eles têm uma vida bem tranquila ali, de classe média alta. Realmente a gente vai conhecer as aventuras e desventuras dele ao longo da vida. E aqui nesse livro ele chega a se casar, enfim, muitas coisas acontecem. E a gente termina essa fase da vida do Victor. E aí a gente vai pegar aqui o segundo volume, que é o mais fininho. E nesse livro aqui ele vai conhecer a menina má dele, que é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é cerca de 20 anos mais nova que o Victor. Eles se conhecem na faculdade onde ele trabalha e ela é aluna. E eles, depois de um tempo ali conversando como amigos, começam a se envolver. O problema é que eles estão em fases muito diferentes da vida. E enquanto o Victor quer viver uma vida mais pacata, a Maria Eduarda tá na fase de festas, de farrear. E ele não consegue acompanhar muito bem, mas ele tá loucamente apaixonado pela garota. E a gente vai vendo o quanto isso vai afetá-lo na sua vida pessoal e na sua vida como pessoa mesmo, e como ele vai se tornar depois que ele conhece a Maria Eduarda. Eu já tô na metade do terceiro volume, estou super ansiosa pra comentar sobre essa trilogia com vocês, porque eu tô gostando pra caramba. Foge muito da minha zona de conforto. É um romance de formação, que é esse romance em que a gente tem muitas informações sobre tudo que acontece na trama, e a gente também tem esse acompanhamento da vida do personagem principal, que no caso é o Victor, desde quando ele é muito jovem até quando ele chega a falecer. Alguns vai até ele estar mais velhinho, sabe? Enfim, eu tô gostando pra caramba e em breve eu conto pra vocês mais detalhes dessa trilogia. O outro livro que eu li, claro que não poderia faltar um romance de época nas minhas leituras, e eu li Uma Cor de Nada Mais, da Mary Bellog. É o segundo volume da série Clube dos Sobreviventes e eu adorei. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do Vincent. Ele ficou cego na guerra e ele recebeu um título de um primo distante. E aí ele tá meio irritado porque a mãe dele quer que ele case, então fica arranjando as mulheres pra ele casar, ele não tá disposto. E ele tá meio irritado ali com todo mundo em cima dele, parece que ele é meio inútil, sabe? Daí ele volta pra cidade onde ele cresceu, pra casa onde ele cresceu, quando ele não tinha título. E lá vai ter uma família que vai meio que forçar ali a filha pra se casar com ele, né? Botar a menina numa situação comprometedora pra ele ser obrigado a casar com ela. Só que daí a prima da garota, que é a Sofia, vai lá e impede isso. E por conta disso é expulsa da casa dos tios e não tem onde morar. E daí o Vincent propõe ela em casamento, porque ele sabe que vai precisar casar e ela sabe que precisa de um teto. Então eles entram aí nesse acordo por conveniência, mas acabam descobrindo que de conveniência não tinha nada. Tem o clichê, né, da ideia do romance de época, do casamento por conveniência, mas é muito interessante também porque tem essa pegada do protagonista que é deficiente visual, então a gente tem muito sobre isso na trama. Tem os amigos dele também que são deficientes, então tem essa ideia assim mais diferente de coisa que a gente não aborda tanto em romances de época. E eu indico muito a leitura pra vocês porque eu gostei pra caramba. Gente, tá rolando uma obra grande aqui perto de casa, então eu já peço desculpas aí pelas batidas se estiverem incomodando vocês no vídeo. Daí depois de Uma Cor de Nada Mais, eu li Por Você, Coban James, da Nana Simons, e gente, vocês estão preparados? É pra chorar, é pra se acabar. Eu comecei a leitura com a expectativa de que fosse algo parecido com O Ar Que Ele Respira, da Brittany C. Cherry, um livro que eu amei, mas eu só levei murro na caixa dos peitos, como eu tava comentando com vocês no Instagram.
O que acontece? Nesse livro a gente vai conhecer a história da Danielle. A Danielle, ela cresceu numa família muito abastada, ela sempre teve tudo que ela quis e ela estava se tornando uma exímia bailarina, sabe? Ela era sensacional, só que aconteceu alguma coisa na vida dela que a gente só vai descobrir conforme a trama vai acontecendo, que mudou completamente o cenário. A gente tá aí alguns poucos anos à frente. Ela trabalha agora como recepcionista num teatro e ela tem um filho. E ela não tem condições de pagar as contas da casa. Então a gente já começa a se questionar o que aconteceu ali. A vida dela vira de ponta cabeça quando Coban James aparece no teatro. Ele tá lá como líder de um grande grupo que vai fazer algumas apresentações no teatro e ele é basicamente um inferno pessoal da Danielle. Que ele pega no pé da garota, ela comete alguns deslizes ali dentro do teatro e isso faz com que ele a crucifique. Mas ao mesmo tempo em que ele a crucifica, ele sente uma vontade de auxiliá-la e ele não sabe muito bem por quê. A gente sabe que o Coban tem um passado aí meio terroso, meio complicado, que a gente vai descobrindo conforme a trama vai acontecendo, e o mesmo do lado da Danielle. E eles dois têm esse embate de frente aí, e um desejo mútuo de se ajudar, mas se repelem porque tem medo desse contato, tem medo dessa aproximação, tem medo do que isso pode gerar na vida deles futuramente. E a gente vai desvendando a trama conforme ela vai acontecendo e tentando entender exatamente de onde é que veio esse medo, sabe? Porque eles não querem se relacionar. É um daqueles livros que te prende do início ao fim. É basicamente impossível você parar de ler Coban James. E também é um daqueles livros que te modificam como pessoa e que te fazem questionar sobre diversas coisas, especialmente o papel das pessoas que estão ao seu lado na sua vida, sabe? O livro ele vai girando em torno do casal protagonista e das histórias de vida dele, de como essas histórias se misturam a partir do momento em que eles se encontram. A gente vai trazendo pequenas doses do passado dele, né? E colocando ali no meio da trama pra poder entender exatamente o que aconteceu com eles e por que eles são assim atualmente, e a gente vai definindo isso conforme o livro vai acontecendo. Eu amei, gente, também entrou no meu hall de favoritos do ano, eu indico muito, muito, muito a leitura, tá disponível no Kindle para compra e no Kindle Unlimited para aluguel. Compra, leiam, é sensacional, é absurdamente incrível, eu indico muito, muito mesmo a leitura. Daí eu também li A Esposa do Rei, da Miriam Kuno, tem resenha aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui no card, e esse aqui é uma fantasia. A gente tem uma protagonista que sofre um acidente de avião e que sai viva, só que ela sai em outro planeta. E aí ela vai começar a buscar formas de voltar para a Terra e ela acaba se descobrindo como uma das 700 esposas do rei daquela localidade ali. E ela não tá nem um pouquinho disposta a ser esposa do rei, né? Ela quer voltar para a Terra, mas ela usa isso como atributo para poder voltar, especialmente porque parece que o rei está completamente apaixonado por ela. Eu adorei a trama, gente, o desenrolar foi muito gostoso, eu tô super curiosa para o próximo volume, porque terminou assim num ponto alto do livro. Indico pra caramba a leitura pra quem curte essa ideia de fantasia, tem essa pegada de romance, tem um mistério ali envolvendo o casal protagonista, e enfim, pra quem curte, eu indico muito porque foi bem bacana. E agora a minha última leitura desse mês, que foi, eu na verdade terminei ela agora em novembro, mas eu já queria comentar com vocês porque eu amei esse livro, gente, e é Brilho Eterno, da Edna Nunes. Tem ele assim físico, vocês podem comprar, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, e também tem no e-book, no Kindle, né, pra vocês lerem, e eu amei esse livro. Ele é dividido em duas partes. Nas primeiras 50 partes, a gente vai conhecer aqui a história da Rafaela. A Rafaela, ela é casada com o Marco há cerca de 5 anos, mas ela não é feliz no casamento dela. O Marco, ele é muito dominante, ele quer muito, é muito autoritário, ele quer que ela esteja disponível pra ele na hora que ele quer e não quer que ela faça mais nada da vida. E aí ela conheceu o seu Zé, é um cara que mora num casarão ali, naquele bairro nobre em que ela vive com o marido e que se tornou uma companhia pra ela, coisa que ela já não tem há muito tempo. E aí o livro começa numa fase em que o seu Zé não está muito bem de saúde e a Rafa, ela acaba abandonando um pouquinho do marido pra poder cuidar dele, sabe? É uma coisa que faz bem a ela estar com o seu Zé, então ela não mede esforço para cuidar dele. E aí a gente vai vendo a trama se desdobrar a partir de então, porque muito obviamente, né, a forma como ela passa a agir após a doença do seu Zé atrapalha ainda mais o convívio dela com o marido. E para piorar a situação, o seu Zé tem basicamente um sobrinho que é ali amigo do filho falecido dele, que é o Dante, e que gera ali borbulhas, né, de amor na vida
da Rafaela, que há muito tempo não sentia isso. Eu amei, gente, é daqueles livros muito reflexivos, porque a gente tem aqui no começo toda essa luta da Rafaela com relação à saúde do seu Zé. Depois a gente vai ter ela se encontrando como pessoa, ela se desvendando, ela descobrindo os gostos, porque até então ela vivia ali num mundinho meio que fechado, uma vida que não era dela, que não era o que ela sonhou, e ela decide soltar todas essas amarras, e a gente tem isso a partir da metade pro final do livro. Eu gostei muito, achei muito interessante o fato ainda de que a Edna, que é a autora, se inspirou, né, para escrever seu Zé no pai dela, para escrever o Dante no médico que cuida do pai dela. Então você sente muita veracidade nas coisas que acontecem aqui no livro. E é daquelas histórias assim que te inspiram, sabe? Que te fazem desejar por mais e por poder auxiliar pessoas. A Rafaela tem muito esse espírito de querer se dar para outras pessoas. E a gente também tem uma vontade de fazer mais pelo outro, porque a gente vive muito pra gente mesmo. Então eu gostei muito, muito, muito. O final foi pra chorar de se acabar, gente. Eu fiquei muito mal com o final, porque, nossa, fiquei um pó com o final. Mas eu indico muita leitura, sério, transforma a sua mente. E foi tudo isso que eu li no mês de outubro. Eu quero saber de você, o que é que você leu em outubro, qual foi a leitura mais maravilhosa? Comenta aqui. Eu tive um mês de leituras muito inspiradoras e eu tô muito contente em compartilhá-la com vocês. Me conta aí qual desses livros você mais ficou curioso pra ler, que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Eu te vejo amanhã. Beijo!